Olá, eu sou a Camila e esse é o nosso momento Terra com Deus, devocionais diários para cuidar da sua saúde espiritual. Vamos começar? Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. A doença da falta de perdão. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. A Bíblia afirma que a culpa não é o destino de quem está em Cristo. Deus não nos quer doentes emocionalmente, mas curados e livres. A incapacidade de autocompaixão é a gênese do sentimento de culpa. Não conseguimos nos perdoar. É como se fôssemos o juiz implacável de um réu de morte. Simplesmente não se consegue aceitar o fato de que houve um erro e que os erros trazem consequências, o que faz parte da vida humana. Só não erra quem não faz nada. Guardar ressentimentos, especialmente contra si mesmo, é como cultivar uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. A incapacidade de perdoar a si mesmo muitas vezes nasce da ausência de autocompaixão. E essa falta pode ser devastadora. Perdoar é uma das atitudes humanas mais libertadoras. Perdoar é conceder a liberdade da culpa para os outros e para nós mesmos. Perdoar não tem que ver com justiça ou merecimento, mas com misericórdia. A falta de compaixão, ela vem da cultura do sofrimento. De alguma forma, muitos de nós assimilamos a ideia de que é preciso sofrer para ser uma pessoa melhor. É como se o sofrimento fosse um preço pago para uma evolução moral ou espiritual. Por causa dessa crença de que o sofrimento faz bem, muitos alimentam o sentimento de culpa inconscientemente, como uma forma de se tornarem pessoas melhores, aceitando o sofrimento emocional autopunitivo. A culpa, quando não elaborada, ela se transforma em um peso crônico. Afeta a autoestima, drena a energia emocional, compromete a saúde física, sabota as relações e bloqueia o acesso à verdadeira liberdade interior. O ciclo opressivo da culpa, ele causa raiva de si mesmo, sensação de rejeição, dependência da opinião dos outros, dificuldade para dizer não, dificuldades para expressar sentimentos, baixa autoestima, necessidade de agradar os outros. Essas condições é o que muitos autores e estudiosos chamam de doença da alma e o que hoje pesquisas em psicologia reconhecem como um dos fatores ligados à depressão, à ansiedade, transtornos de estresse e adoecimento psicossomático. A chave do perdão nesse contexto não é um gesto externo, mas uma cura interna. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12. Deus não apenas perdoa, ele remove completamente a culpa. Se o próprio Deus já nos perdoou, por que insistimos em não perdoar a nós mesmos? A culpa também pode ser a violação de um padrão social, ético ou religioso. Todos determinam convicções que formam sua base moral. Quando os atos intencionais ou não violam esses padrões e destroem essas bases, há um sentimento de responsabilidade por esse fracasso. As consequências. A culpa leva à procrastinação, à depressão e à paralisia funcional. A procrastinação é o adiamento das tarefas e a incapacidade crônica de concluir o que precisa ser feito. O procrastinar não consegue manter o foco e concluir as atividades dentro do prazo esperado, porque sempre adia o que precisa ser feito. Isso acontece por vários mecanismos diferentes, mas quando está relacionado ao sentimento de culpa, tem que ver com a sensação de impotência e baixa autoestima. O trauma causado por um erro do passado leva a pessoa a evitar a possibilidade de errar em outras coisas, e isso pode gerar um comportamento procrastinador. A depressão é a incapacidade de se alegrar e interagir com os outros. Pode se manifestar tanto pela tristeza incapacitante, como pela falta de interesse pela vida, pelas coisas e pelas pessoas. É um sentimento de total desesperança
que resseca a natureza humana e tira o sabor da vida. A culpa compartilha alguns sintomas com a depressão: pensamentos autodepreciativos, desesperança e falta de perspectiva para o futuro. Por essa razão, em pessoas predispostas, pode funcionar como um poderoso gatilho para o desenvolvimento da depressão. A paralisia funcional diz respeito à incapacidade de prosseguir com projetos pessoais por causa do medo de errar. O indivíduo ele desiste de tentar pelo medo da frustração. Não quer correr o risco de sofrer de novo com o peso da culpa. O sentimento de culpa ele destrói toda emoção relacionada ao desenvolvimento pessoal, pois coloca a pessoa sempre para baixo, alimentando uma percepção de fracasso. Vamos destacar aqui alguns pontos de manifestações da culpa: o remorso, o sentimento de inferioridade, manifestações dermatológicas, queda de cabelo, insônia, pavor noturno, pesadelos, alterações do apetite, atitudes autodestrutivas, comportamentos compulsivos, pensamentos turbulentos, cansaço inexplicável, ansiedade, angústia, autossabotagem e mau humor. 1 João 3, verso 20 diz: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Mesmo quando o nosso interior lhe grita culpa, Deus é maior que isso. Ele conhece toda a verdade e ainda assim Ele nos ama e acolhe. Estudos mostram que pessoas que cultivam a autocompaixão desenvolvem maior resiliência emocional e bem-estar psicológico. A pesquisadora Kristin Neff, referência no campo, define autocompaixão como, abre aspas, trata-se com a mesma bondade, cuidado e compreensão com que trataríamos um amigo querido, fecha aspas. Quando essa prática é ausente, a culpa ela não se resolve, ela se instala. E é aqui que a espiritualidade, em especial a mensagem cristã, oferece algo único, um caminho para restaurar a dignidade e a paz interior. A falta de perdão, especialmente o auto-perdão, adoece a alma. Mas a cura ela começa com a autocompaixão, que não é a desculpa para o erro, mas uma outra postura de graça diante da queda. Perdoar-se é aceitar que somos humanos e que a transformação começa quando paramos de nos condenar e permitimos que o amor nos regenere. A chave do perdão começa quando deixamos o tribunal interior e nos colocamos no colo do Pai. Que essa mensagem chegue até você, até seu coração, que Deus nos abençoe e muito obrigado por você estar aqui.